Graça e paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui em nosso canal, @Movidos por Missões, você é muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, pois a família Movidos por Missões está crescendo. Esse canal foi criado justamente para propagar a causa missionária até que todos os povos o adorem. E hoje eu quero lhe falar, como você viu aí na thumbnail, sobre algo de extrema relevância, que é o passaporte. O passaporte é um documento emitido certamente pelas autoridades competentes, que concede à pessoa a liberdade para sair de seu país e entrar em outros países. Um passaporte é muito importante para a vida de um missionário, um passaporte é muito importante para quem trabalha, pois certamente você só poderá entrar em outros países se tiver o visto de entrada, que pode ser adquirido em qualquer embaixada e consulado. Veja, ter um passaporte em suas mãos não significa que você pode sair do seu país e entrar em outro país. É necessário ter o visto de entrada, que só pode ser adquirido depois de um rigoroso exame, onde verificam as necessidades daquela viagem, o propósito daquela viagem, o propósito de cada pessoa. Aí sim, você recebe o visto e um carimbo que é difícil de falsificação. É por isso que quem viaja pelo mundo sabe a necessidade de se ter um passaporte em suas mãos. Mas talvez, meu querido irmão, minha querida irmã, você já saiba de tudo isso que eu estou falando. Mas a novidade que eu quero te apresentar neste momento, nessa hora, diz respeito a um outro passaporte. Sim, que é incomparavelmente superior a este passaporte tirado pelas autoridades competentes dessa terra. Sua aquisição deve ser vista como alta prioridade para todo o povo, de toda a tribo, de toda a raça, de toda a língua e de toda a etnia, uma vez que dele depende o futuro eterno. Vou repetir, ter esse passaporte que eu estou lhe apresentando agora neste momento lhe garantirá o futuro eterno da sua vida. Trata-se do passaporte para uma vida eterna com Deus. É sobre isso que eu gostaria de conversar com você um pouco agora. Todos nós um dia, irmãos, todos nós, eu e você, que está escutando essa mensagem nesse momento, faremos a última viagem. Nós a chamamos de morte. Ela é inevitável e imprescindível, pois a qualquer momento, daqui a minutos, daqui a dias, daqui a semanas, a qualquer momento nós podemos ser convocados a participar dela. Sim, a morte chegará para a minha vida e para a sua vida. De fato, mesmo desfrutando de toda a saúde, de toda a segurança, de bens, de riquezas, mais cedo ou mais tarde ela nos alcançará. E a pergunta é: para onde iremos? O que está reservado para nós no futuro? Essas questões certamente ocupam a mente das pessoas. E as respostas que surgem, meus irmãos, minhas irmãs, são muito, mas muito aquém daquilo que é desejado. Mas Jesus trouxe a boa notícia. Ele afirmou ser a vida. A última palavra não é a palavra de morte. Jesus é vida e ele trouxe vida. E ele mesmo disse em João capítulo 14 que iria preparar o lugar para cada um de nós.
Veja o cuidado dele ter falado com os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, convém que eu vá, e eu vou preparar um lugar para que onde eu estou, vocês também um dia venham estar após a morte. Sim, Jesus preparou um lugar para desfrutarmos da vida eterna com Deus. Para entrar nesse país é necessário também ter um passaporte. Você já possui esse passaporte? Algumas pessoas pensam que para conseguir esse passaporte precisam pagar um alto preço. Penitências, obras, religiosidades. Mas tudo isso, meus irmãos, essas teorias, elas colocam sobre o homem a responsabilidade de se salvar através dos seus méritos, através dos seus esforços, através de obras. Mas não é por aí que nós conseguimos a vida eterna e esse passaporte. Veja aquilo que o grande missionário e apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso significa que a vida eterna é um dom, é gratuito, é dado por Deus, é a sua maravilhosa graça que me alcançou e que está disposta a alcançar a todo aquele que nele crê. Isso significa que o passaporte para a vida eterna é concedido gratuitamente. Eu vou repetir. O passaporte para a vida eterna é dado a você, é concedido a qualquer um gratuitamente. Na cruz, Jesus sofreu em nosso lugar. Ele pagou um alto preço que nós não poderíamos pagar. Ele se fez carne, habitou entre nós, foi crucificado, morto e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos receber esse presente. Isso mesmo, Jesus matou a morte. E a última palavra é uma palavra de vida, fruto da bondade e da misericórdia de Deus. E não pode ser dada ao homem por boas obras que os homens fazem. Alguém poderia perguntar: como eu faço então para ganhar esse passaporte verdadeiro? Sim, de fato, é um passaporte verdadeiro, porque Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja o que disse o apóstolo Pedro no livro histórico de Atos dos Apóstolos, que narra os 30 primeiros anos da igreja primitiva. Atos 4:12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O passaporte que Jesus oferece é único, meu querido irmão, minha querida irmã. É o único verdadeiro. Esse passaporte foi autenticado pelo próprio sangue, ou seja, o sangue de Jesus que verteu lá naquela cruz é o visto de entrada. Vou repetir. O sangue de Jesus é o visto de entrada para que eu e você possamos entrar em uma vida eterna depois de combater o bom combate da fé nesta terra e experimentarmos a morte. Além disso, ele não tem prazo de validade, é para sempre, é eternamente, é uma vida eterna. Uma vez obtido esse passaporte com o visto, alguém jamais poderá tirá-lo de nós. Nem mesmo as nossas falhas, nem mesmo a religiosidade, nem mesmo as autoridades religiosas e nem mesmo o maligno poderão anular esse passaporte, pois sua validade é garantida pela fidelidade de Deus
que honra a sua palavra. Assim, não precisamos esperar o dia da viagem, ou seja, o dia de nossa morte, para ver se o passaporte que temos nos permitirá entrar no céu. Veja o que o Senhor Jesus disse no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 5, versículo 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Pergunta que não quer se calar a você que está ouvindo essa mensagem. Você tem esse passaporte? Você deseja esse passaporte? Saiba que ele pode ser solicitado a qualquer momento de onde você estiver ouvindo essa mensagem. Do Japão, da Índia, do México, da Holanda, da Suécia. De onde você estiver ouvindo essa mensagem, aqui do Brasil, de qualquer estado, de qualquer bairro, enfim, ele pode ser solicitado a qualquer momento de onde você estiver. Basta pedir a Jesus em oração. Veja o que o apóstolo Paulo diz na Epístola aos Romanos 10, versículo 9. Pois se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Se você entendeu o que eu estou ministrando ao seu coração agora, se você entendeu o que está sendo apresentado e crê que o próprio Espírito de Deus está falando ao seu coração, então entregue hoje mesmo a sua vida a Jesus. Deixar para depois pode ser perigoso, pois não sabemos qual será o dia e a hora que nós iremos fazer a nossa última viagem. Eu quero dar um testemunho aqui. Certa vez eu estava trabalhando em um hotel com um amigo e entrou um hóspede para fazer um check-in e ele veio direto para o meu monitor. O nome desse hóspede era Nicodemos. E aí, depois que ele fez o check-in, que o mensageiro o acompanhou até o seu quarto, este meu amigo, me chamou e se admirou daquele nome que ele nunca tinha ouvido. E naquela noite ali, eu tive a oportunidade de falar para ele do novo nascimento. Sim, falei para ele que Jesus falou a Nicodemos, que era um doutor da lei, acerca da vida eterna, que é necessário o homem nascer de novo da água e do Espírito para alcançar o reino de Deus. Irmãos, foi algo incrível ter a oportunidade de falar para o Fidelis, que era o nome dele, acerca do novo nascimento. Aquele dia, nós encerramos o plantão às 23h20 e ele saiu do trabalho e foi para o bar beber, conforme ele sempre fazia depois dos plantões. No dia seguinte, o telefone de minha casa tocou, informando que ele, aos 49 anos de idade, teve um infarto e morreu dentro daquele bar. Ou seja, o que eu quero lhe dizer, que o dia e a hora da nossa viagem ninguém sabe. Essa entrega você pode fazê-la através da oração, confessando seus pecados e a necessidade de receber esse passaporte tão valioso que está disponível para você. Se for esse o seu desejo nesse momento, põe a mão no seu coração e ore comigo assim: Senhor Jesus, sei que sou pecador e que preciso de Ti. Reconheço que a Tua morte na cruz foi dada para me salvar e me perdoar dos meus pecados. Reconheço que Tu és o único, sim, o único e suficiente Salvador e que podes me dar a vida eterna. Assim peço que entres na minha vida neste momento
concedendo-me o passaporte da vida eterna. Creio na tua palavra e na tua fidelidade e agradeço pelo teu amor para comigo e por essa mensagem ter chegado até a mim. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se essa oração de entrega a Jesus foi verdadeira e sincera, você recebeu o perdão dos seus pecados, o visto e o passaporte e também uma nova natureza. Porque foi o apóstolo Paulo mesmo que afirmou em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. Então procure uma igreja evangélica para desenvolver a sua salvação com temor e tremor, como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 12, parte B. Gostou dessa mensagem? Abençoe pessoas enviando aos seus grupos de oração e aos seus contatos. Você já tem esse passaporte? Tire logo esse passaporte, senão, certamente, você não viverá a vida eterna ao lado de Jesus para todo e sempre. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.